Fala galera, beleza? Bora hoje falar um pouco sobre as organizações internacionais, órgãos criados por países, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, na qual eles criaram isso numa forma de melhorar a interlocução, né, a política entre as nações. Essas nações haviam vindo de uma grande guerra mundial onde ficaram todos destruídos. Então, para evitar novamente esses conflitos, esses problemas, foram criados entre eles órgãos, né, organizações internacionais, a fim de facilitar a interlocução entre as nações. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então nós temos aqui a ONU, que talvez é a principal delas, a UFMI, né, a OMS e a OTAN. Essas são uma das que eu mostro aqui para vocês. Tem outros, tem o Banco Mundial, tem a OMC, que talvez sejam as principais. Tem mais pequenas, mas aí vamos falar essas que têm uma abrangência mais global, certo? Então vamos lá, né? As organizações internacionais da atualidade tiveram seu surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX. No entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. Então, até 1990, quando existia União Soviética e Estados Unidos, existia um mundo chamado mundo bipolar, né? Onde duas ideologias políticas se consolidaram e se representavam a questão política, geopolítica e econômica do mundo, que era o capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela União Soviética. Então, principalmente as ações da ONU ali ficavam muito no âmbito da teoria e quase não funcionavam. Por quê? Porque como havia essa grande rivalidade entre as duas nações, socialistas e capitalistas, né, a ideologia sobrepunha as questões diplomáticas nesse caso, e aí não funcionava muito. Com o fim do socialismo, isso ficou mais abrangente, por quê? Porque aí as questões diplomáticas eram mais importantes que as questões militares nesse sentido, certo? Por isso o crescimento e aí a consolidação dessas organizações. Então, em virtude da recente ampliação e integração geoeconômica global, o país deixa de ser bipolar e passa a ser multipolar, e a globalização e a informação, principalmente econômica, passa a ser muito importante nesse cenário. Essas organizações elas se tornam atores importantes no cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais de poder e influência política. Então, essas organizações vão ser os locutores dos países, né, no que diz respeito às questões políticas e econômicas. Então atua na elaboração e regulação de normas, elas vão suscitar acordos entre países e buscam atender determinados objetivos, entre outras funções. Porém, no que diz respeito ao âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância. Dentre elas podemos citar a ONU, a OMC, a OTAN, a OMS, o FMI e o Banco Mundial, né? E assim então vamos compreender um pouco melhor o significado e a importância de cada uma dessas siglas. A ONU, talvez a mais importante, né? Inclusive vamos ver até ramificação da ONU, mas ela é a mais alta dessas organizações internacionais. Então a ONU é a Organização das Nações Unidas, é considerada o mais importante organismo internacional atualmente existente, importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Lá em 1939-45 durou a Segunda Guerra Mundial, em substituição à antiga Liga das Nações, e objetiva promover a paz e a segurança mundial. Então esse é o símbolo da ONU, né, gente? Tá vendo aqui todas as nações, né? Representado aqui todas as Nações Unidas. A principal instância decisória da ONU é o Conselho. Então existe o Conselho de Segurança, que é formado por um grupo muito restrito de países, são somente 5. Na verdade, esses países são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e entre esses 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial lá, juntou-se a China pela sua força econômica, política e militar, né? Então esses 5 países eles são chamados Conselho Permanente da ONU, né? Então eles são
Então, além desses 5 membros, países que são permanentes, fazem parte outros 5 países provisórios que se alternam periodicamente. A cada 2 anos, entra 5 e sai 5. O Brasil tenta ser, mas nunca conseguiu, porque existem alguns critérios, principalmente financeiros, para você participar do Conselho de Segurança da ONU, certo? O que esse conselho decide? Ele tem o poder de decisão, por exemplo, numa questão militar, as guerras do Oriente Médio, a guerra no Vietnã, por exemplo. Então, se tem algum conflito, algum problema ali, as guerras na Síria, por exemplo, é esse conselho que vai dizer se invade ou se não invade. Né? Então, o poder desse Conselho de Segurança é elevado, pois é ele quem toma as principais decisões da ONU. Além disso, os 5 membros permanentes têm o chamado poder de veto, que é o quê? Que em qualquer um deles pode barrar uma decisão, mesmo que todos os outros países sejam favoráveis. Vou dar um exemplo para vocês. Por que a Europa, o Conselho de Segurança da ONU, a OTAN, não entra na Síria, que está há 9 anos guerreando? Porque a Rússia não deixa. Então a ONU se reúne, certo? Fala que nós temos que fazer uma efetivação militar na região. E a Rússia diz não, a ONU não pode desobedecer esse poder de veto da Rússia. Mais ou menos na prática é isso. Então esse aqui é o Conselho de Segurança da ONU, ó, e os membros permanentes ficam nessa roda maior. E os membros que não permanentes do lado por fora aqui. Esse é o conselho que tem todas as decisões político-militares no mundo. Né? A OMC, como o mundo globalizado tem essa circulação de mercadoria e de comércio, criou-se uma instituição para regularizar as características, né, as leis no sentido do comércio. Então, a OMC é uma Organização Mundial do Comércio e ela é um organismo internacional responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre diferentes países. Além disso, seu principal objetivo é promover a liberalização mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local. Então os Estados Unidos faz muito isso. Como ele tem um poder de compra muito forte, inclusive dentro do seu próprio país, ele às vezes, alguns produtos, por exemplo no Brasil, o suco de laranja, o ferro, né, o aço, eles usam muito nas suas indústrias e às vezes eles impõem algumas questões financeiras de impostos, aumentam as tarifas de importação para que o produto brasileiro, por exemplo, chegue nos Estados Unidos caríssimo e assim os consumidores comprem o produto local. Então a OMC vem para regularizar e não deixar que isso aconteça. Quando algum país tem algum tipo de problema ou entrave com outro estado, ele geralmente recorre à OMC como instância máxima para avaliar e julgar a questão. Então, a questão comercial no mundo, existem algumas regras que devem ser respeitadas. E é a OMC, né, que está aqui com seu símbolo, que determina e vai regularizar essas leis. A OMS, muito conhecida, muito falada, muito mostrada nesse último ano por conta da pandemia, né? Apareceu no jornal, é a OMS, gente, que decretou no mundo que nós estamos em pandemia. É ela que tem profissionais que trabalham nessa área e falam, ó, nós estamos em pandemia. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. A Organização Mundial de Saúde surgiu com a proposta de cuidar de questões relacionadas com a saúde global. Essa agência especializada das Nações Unidas foi fundada em 7 de abril de 1948, quando seus estatutos foram ratificados. Atualmente, mais de 7 mil pessoas trabalham em 150 escritórios em diferentes países e em 6 escritórios regionais e na sede em Genebra. Então foi com os estudos da OMS que chegou-se à conclusão, né, da pandemia, do vírus do Covid-19. Esse é o símbolo da OMS, né? E aí, eu tenho certeza que se em algum momento se vocês mostrarem essa foto aqui, ou seus pais, ou vocês viram essas pessoas no jornal. Foram esses chefes, né, da OMS que decretou a pandemia o ano passado, no mês de março. Então, o objetivo da OMS, de acordo com sua Constituição, é garantir a todas as pessoas o mais elevado nível de saúde. Por isso ela trabalha em prol de pesquisas, de ajudar a procurar, né, junto com a OMS, que houve a condição de comprar, de fazer as vacinas e de estar trabalhando para o fim da pandemia.
Então vale destacar que essa agência define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a saúde é muito mais do que a ausência de doenças. É você viver bem, viver com qualidade, tá? Outro órgão importante é a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um tratado ou pacto militar que inicialmente congregava os principais países capitalistas e objetivava combater o socialismo, que também tinha o seu pacto militar, que era o Pacto de Varsóvia. Porém, desde o final da Segunda Guerra Fria, os objetivos dessa organização se alteraram, tornando-se como um instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo para assegurar direitos internacionais ou combater possíveis ameaças ao atual sistema internacional. Então, há os terrorismo, né? Por exemplo, ao final, lá no início de 2000, com o Iraque, lá com o Saddam Hussein, a OTAN que atuou lá e ela intervém militar para capturar o nosso querido Osama Bin Laden. A OTAN atua. Então, onde há um conflito, e aí os países, principalmente da Europa Ocidental e Estados Unidos, eles são os membros dessa OTAN, eles falam, não, nós temos que entrar lá e intervir militarmente. E aí eles entram. E a Rússia também agora participa, mas como membro observador. Ela não tem decisão. Por quê? Porque a Rússia era a antiga União Soviética, que era socialista, e, portanto, era inimiga da OTAN na época da Guerra Fria. Beleza? Outro órgão, o FMI. O Fundo Monetário Internacional é uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Ele é composto por 187 países e foi criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods. Seu funcionamento basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimo para aqueles países que o solicitam. Então, se tem um país com dificuldade econômica, o FMI, que é um banco montado por todos os países, vai emprestar dinheiro para esse país. Porém, ele requer regras, ele solicita do país algumas regras. E muitas vezes essas regras, para se ter esse empréstimo, prejudica muito, principalmente a população pobre. Então esse é o símbolo do FMI. E aí nós vamos falar do Banco Mundial. Ele foi criado em 1945 na Conferência de Bretton Woods também, junto com o FMI. Ele trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui a sua própria autonomia. Seu objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Mas com o desenvolvimento econômico dos países europeus, dos Estados Unidos, eles se viram na obrigação e na necessidade de também ajudar outras regiões do planeta, tá? Mas assim como o FMI, existem regras, existem condições para esses empréstimos e muitas das vezes essas condições são muito pesadas para a sociedade no todo, principalmente a sociedade mais pobre, certo? Então esse foi um breve resumo das principais organizações internacionais, símbolo dessa globalização, símbolo da ideia de mundo multipolar, né, que hoje a necessidade de informação e de diálogo é muito maior do que a questão militar e intervenção de exércitos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É uma breve um resumo sobre a aula de hoje. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.